E aí pessoal, aqui é o professor Diego Carneiro. Hoje vai dar continuidade àquele vídeo em que eu falo dou algumas dicas, né, de como estudar para concurso magistério superior. O primeiro vídeo fez um certo sucesso, né? Vocês interagiram bastante. Quem não viu, eu vou deixar um card aí para vocês. Hoje a gente vai tratar especificamente da parte da aula didática. Anteriormente falou da aula da prova escrita. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aula didática. Assim como na prova escrita, o primeiro passo para se preparar para a prova didática é estudar o edital. A gente tem aqui algumas variáveis que eu considerei importantes e resolvi enumerar aqui. O primeiro ponto é a questão do tempo de prova. Muitas vezes não está explícito no edital. Eles citam uma norma na interna da instituição que regulamenta essa questão do tempo. No caso aqui da UFC, esse tempo ele varia entre 45 e 50 minutos. Então você tem esse range aí. Se você fizer acima de 50 ou abaixo de 45, você perde pontos. É importante dizer que esse é um dos poucos critérios objetivos da prova didática. Ou seja, esse de fato é um critério que você tem que atender com certeza, tá? Então esse é um ponto para você observar. O outro critério objetivo, né, que geralmente é pedido nessas provas, é a questão do plano de aula. O plano de aula ele vai ser basicamente com a estrutura do que você vai dar, para garantir que o que foi planejado foi executado ao longo da aula. Então é importante que você tenha esse plano de aula. Mais à frente a gente vai discutir como é que é a estrutura básica de um plano de aula que você pode montar. Outra questão que é importante você ver no edital é se eles disponibilizam os recursos didáticos. Em muitos concursos, a maioria deles, eles até têm projetores, pincéis, lousa, tudo, mas eles não garantem o funcionamento. Eu aconselho, geralmente, você levar o seu projetor. No meu caso, eu levei o projetor, tinha um projetor lá, mas não estava funcionando bem, então isso acaba, né, pesando contra. Então, na dúvida, é melhor você conseguir um projetor, aluga e leva. Da mesma forma, levar também os pincéis, certo? Normalmente eles disponibilizam, mas como eu também não gosto de contar com a sorte, então providencie aí o seu material que você vai precisar durante a sua aula, certo? Alguns editais também divulgam os critérios de avaliação, consistência, didática, domínio do conteúdo, etc. Né, alguns critérios. Esses critérios eles podem ser talvez levados em conta para a construção da sua aula. Como no meu caso aqui eu não tenho tanta experiência, porque normalmente nos editais que a gente vê aqui isso é normatizado, certo? Mas não está expresso diretamente no edital. Eu não tenho tanta certeza se os professores da banca elas consideram de fato isso, né, ou não. Ou se eles fazem uma avaliação mais geral, né, mais subjetiva. Que leva em consideração esses critérios, mas não sei se eles pontuam critério a critério, entendeu? Mas é bom você ter ciência, né, de que existem esses critérios e que você pode, né, se basear neles para poder construir o seu plano de aula. Eu deixei aqui esse último ponto porque algumas bancas, né, por exemplo aqui do Instituto Federal, eles têm um pedagogo na banca. E eu acho que isso muda um pouco a estratégia. Os pedagogos eles têm algumas particularidades, eles gostam da metodologia ativa, né, de alguns outros métodos de avaliação que não são muito comuns, né, se você não teve uma formação pedagógica. E como acho que a maioria dos cursos, fora os cursos de licenciatura, né, eles não têm a formação pedagógica, então pode ser interessante você investigar um pouco dessas estratégias. Eu também não tenho tanta experiência com essa parte de pedagogo na banca, então acaba que o que eu vou aplicar aqui é a prova mais tradicional, que é para a maioria dos casos. Especialmente para os cursos de ciências aplicadas, né, ciências humanas aplicadas. Eu posso estender isso para os cursos de engenharia e para alguns cursos de exatas. Já para cursos mais discursivos, ou cursos que envolvam essa parte pedagógica, talvez seja importante você complementar esse material aí com outras fontes, certo? Então, primeiramente, né, uma coisa que pode ser feita prévia à prova didática é a estrutura do seu plano de aula. Basicamente, os elementos, né, que você deve colocar. Uma identificação, né, do edital, qual concurso você está fazendo, o número do edital, bonitinho, a instituição, o departamento, né, que você tá concorrendo. É importante ter a identificação sua, né, você como candidato a professor. Alguns modelos, né, que eu já vi na internet, eles colocam o e-mail também, né, para contato, caso o aluno tenha dúvida, né. Lembrando que aqui é como se você estivesse simulando uma aula. O outro elemento também que deve constar no plano de aula é a questão do tema, claro, né, que é o ponto que foi sorteado, identificando o horário da aula, né, o horário que foi sorteado e a duração da aula, né, que geralmente é obedecendo aquela do edital lá, em torno de 45, 50 minutos. Toda aula, ela tem os objetivos. O objetivo é o quê? Fazer o aluno aprender esse conteúdo. Ao final dessa aula, meu aluno vai saber disso, vai ter esse conhecimento para fazer isso. E isso tem que constar aí nos objetivos gerais e específicos da aula. E aí você vem o conteúdo programático propriamente dito. É importante dizer que, normalmente, os pontos eles vêm bem amplos. E de modo que é impossível, às vezes, você dar todo o ponto em uma aula. Então, se você acha que corre o risco de você dar aula correndo, né, que você não vai conseguir desenvolver bem, eu aconselho que você pense, né, uma parte que você considera mais importante e se delimite a ela. Lembrar de você colocar no plano de aula somente aquilo que você vai dar aula no dia, porque, em tese, né, os membros da banca vão bater o que está escrito no plano de aula com o que você deu, para garantir que o que você falou é exatamente o que estava planejado. Outro ponto interessante, né, que é importante colocar, é a questão da metodologia. Se você for utilizar alguma metodologia ativa, os recursos didáticos que você vai usar, slide, quadro branco, pincéis, etc.,
etc., é importante sempre enumerar para poder saber o que esperar da sua aula. E por fim, as referências, né, que você utilizou para elaborar a aula. A gente geralmente divide em umas referências que a gente considera referências básicas e algumas leituras que são complementares, né? É importante você preencher os dois. As referências principais, né, que são os livros mais consagrados, né, que geralmente você estruturou a aula a partir deles, e as referências complementares são materiais que você também considera pertinentes, né, mas não entraram diretamente na aula caso a pessoa queira se aprofundar. Então essa é a ideia da leitura complementar. Agora sobre a apresentação propriamente dita. Como é que eu estruturo essa apresentação? O plano que eu segui foi mais ou menos esse. Primeiro, uma visão geral. Essa visão geral, eu coloquei ela diretamente nos slides, no meu caso. Algumas pessoas podem preferir pegar o plano de aula, né, que você tem que entregar antes da aula, e repassar ponto a ponto da parte do conteúdo programático. Eu preferi colocar isso diretamente nos slides e repassando, né, os mesmos tópicos que estão lá no plano de aula, mas diretamente no slide. Mas para dar uma visão geral do que a banca, né, deve esperar ao longo da sua apresentação. A estrutura, a partir daí, vai ser, uma vez que você delimitou o tema, né, você colocou uma quantidade de conteúdo que você consegue dar em uma aula sem correria, você vai seguir essa estrutura. Você explica um conceito, dá um exemplo, explica outro conceito, dá outro exemplo, explica outro conceito, dá outro exemplo, certo? A estrutura básica é essa. Essa estrutura vale muito para os aplicados, como o meu, por exemplo. No meu caso, a prova foi de sistemas de equações diferenciais, que é um assunto técnico, inclusive para economia. Mas eu tentei sempre não apresentar vários conceitos de uma vez. Eu apresentava um conceito curto, e uma vez que eu fechei aquele conceito, eu apresentava um exemplo. E assim você vai levando a aula toda. O importante, certo? É sempre tentar trazer aquele conteúdo para a área do concurso que você está querendo. Ao final, né, de um bloco de conceitos, você pode tentar incluir um exemplo mais aplicado. No meu caso, como eram exemplos de equações diferenciais, os exemplos intermediários eram exemplos de cálculo mesmo, puro. E ao final, né, de um bloco, quando eu fechava um assunto geral, né, que engloba vários conceitos, eu tentava colocar um exemplo aplicado à economia. Então, eu acho que isso é uma estrutura super válida. Eu seguiria sempre nessa estrutura, né? Conceito, exemplo, ao final da aula fechando com um exemplo. Agora, algumas dicas ou reflexões, sei lá, sobre a preparação da aula. Uma coisa importante é o seguinte, normalmente, né, como é que funciona? Você faz a prova escrita, e aí se passam alguns dias, né, até sair o resultado da prova, e até chegar no sorteio da prova didática. O sorteio da prova didática, né, funciona como? Geralmente você tem um sorteio da ordem dos candidatos, e aí no dia seguinte você vai para sortear o tema. E aí, com esse tema em mão, você tem 24 horas para poder apresentar, certo? Para todos os candidatos terem as mesmas 24 horas. Um ponto que eu considero importante é que eu não dediquei tempo a preparar as aulas didáticas antes da prova escrita, certo? Mas eu gastei o tempo imediatamente após a prova escrita e o sorteio para preparar uma versão preliminar de todos os meus pontos. Isso vai ser naturalmente fácil para você, uma vez que você já está estudando eles, né? Geralmente são os mesmos pontos que caem, a preparar slides básicos, né, para cada um. Basicamente, eu traduzi aqueles pontos que eu tinha preparado escritos para slides. Então, eu fiz isso para os 10 pontos. É muito trabalhoso, certo? É um período ali, um sprint intenso, mas o que acontece? Você tendo uma versão básica, ao você saber qual ponto que você vai ser sorteado, você vai simplesmente gastar algumas horas lá para finalizar o ponto, colocar os exemplos, melhorar um pouco, e aí você vai ter mais tempo para estudar, preparar, para treinar aquela apresentação. Então eu acho que esse ganho de tempo compensa o trabalho extra, né, entre uma prova e outra. Algumas provas, né, demoram muito, são, sei lá, semanas entre o resultado da prova, né, principalmente se for um concurso muito grande, e a prova didática. Mas aqui, geralmente na Universidade Federal do Ceará, geralmente os concursos são para uma ou duas vagas. Então, geralmente o resultado sai bem rápido. Uma semana, geralmente, entre uma prova e outra no máximo. E aí, esse período, né, eu dei um sprint para poder tentar deixar os slides, pelo menos uma versão básica do slide de cada apresentação, pronto. E aí, uma vez sorteado o ponto, você corre para casa, né, e finaliza essa apresentação o mais rápido possível. Porque lembrando que o ideal é que você tenha o máximo de tempo para poder treinar. Porque a segurança que você vai passar vai estar diretamente relacionado com o tempo de treinamento. Então, se você conseguir praticar 4, 5 vezes, você vai certamente ter uma segurança, né, maior na hora da prova, que vai refletir na sua nota, muito maior do que se você gastar muito tempo preparando a aula e tiver pouco tempo para treinar. Estratégias de treino. Eu aqui já estou acostumado com o YouTube, né? Mas eu aconselho que vocês também façam isso, certo? Que é grave a sua aula. Você grava para você mesmo na câmera, webcam do computador. Pode usar o OBS Studio, né? Que é o programa que eu uso para gravar os vídeos aqui. Grava e aí você se assiste. E ao se assistir, você consegue identificar onde é que você errou, onde é que você gaguejou, onde é que você falhou. Você controla o seu tempo e assim você consegue fazer um ajuste. Faz isso aí uma ou duas vezes desse jeito, né? Grava, assiste. E aí depois, o interessante, se você tiver um amigo da área, ou mesmo, né, seu companheiro, alguém que possa assistir você, né, e te dar o feedback. Porque mesmo que a pessoa não seja da área, essa questão da didática, ela é bem fácil de ser notada, né? A pessoa vai entender aquilo, mesmo não sendo da área dela. Então, é sempre importante ter o feedback de uma terceira pessoa. Um ponto importante, aqui experiência de quem grava vídeo e dá aula, cuidado para não falar muito alto, tá? Durante o período de gravação, porque isso pode acabar com a sua voz. Tente gravar baixo mesmo, fala baixo. No dia da apresentação não, você fala mais alto, né? Mas no dia das gravações, cuidado, porque se você deve ficar gastando sua voz muito rápido, pode ser que no outro dia você não esteja mais voz e isso pode acabar ali prejudicando. Algumas
Algumas dicas importantes, então, para o dia da prova, propriamente dito. Isso aqui pode parecer um pouco bobo, tá? Mas não esqueça de entregar o plano de aula. Eu já vi alguns colegas que foram eliminados ou severamente penalizados porque não entregaram o plano de aula. Como eu disse, só tem dois critérios objetivos. Um é o tempo e o outro é a entrega do plano de aula. O resto tudo é meio que subjetivo, né? Vai da banca. Esquecer de entregar o plano de aula vai um erro bobo que pode acabar lhe eliminando. Outra coisa é porque não necessariamente você precisa utilizar slides. Contudo, eu prefiro utilizar o slide, né? Mesmo numa prova de cálculo, porque isso me dá um controle maior do tempo. Se eu for escrever tudo na lousa, isso pode acabar tanto limitando a quantidade de conteúdo que eu consigo dar, como gerando mais incerteza, né, com relação ao tempo que eu vou usar. Enfim, tem algumas variáveis que você perde o controle. E se você utilizar o slide, acaba que você tem essa vantagem. É claro que é muito importante que você não use apenas o slide. Alterne entre o slide e a lousa, porque você tem que utilizar todos os recursos didáticos que você disse que utilizar. Outra dica, que é permitido geralmente, você pode perguntar na banca, é utilizar o cronômetro. Não custa nada você colocar um cronômetro, tá? Deixa o cronômetro, bota o celular ali, encostado ali em cima da mesa, apontado para você, e aí você pode ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, certo? Quando você estourar lá o tempo mínimo, você já vai se preparando para os finalmente para fechar. Complementando o que eu disse anteriormente, a resolução dos exemplos é importante que você faça no quadro, para você poder utilizar o material didático, né? Contudo, mesmo que você faça a resolução no quadro, além de ter a resolução com você, né, num papel para você olhar, não tem nenhum problema de você olhar, deixa a resolução no slide. Por quê? Porque caso você estoure o tempo, ou você trave lá em alguma coisa, esqueça, você pode simplesmente passar o slide e explicar pelo slide o final, entendeu? Então isso é uma maneira de você se resguardar de algum esquecimento. Então serve aí como dica. Uma outra dica que a gente pode dar é que você guarde alguns exercícios extras sobre a matéria que não estão no plano de aula nem no slide, como exercícios finais. Por quê? É muito comum, né, você treinar e aí no dia, pelo nervosismo, muitas pessoas acabam falando rápido. E ao falar rápido, né, você acaba terminando antes da hora. Então, para garantir que você vai ter o que falar, sempre, você deixa lá um ou dois exercícios à mão, certo? Exercícios que você também tem domínio, né, que seja sobre o conteúdo, de preferência alguma coisa mais geral, você possa apresentar, certo? Em último caso. E esses exercícios não vão estar no slide, vão estar com você numa folha à parte. E aí, depois você utiliza lá o quadro para poder fazer esse fechamento. Então, assim, basicamente são essas as ideias da minha experiência aí, algumas seleções que eu já participei. É meio que isso que eu consegui sintetizar para vocês. Desejo boa sorte, né, se vocês vão fazer provas para docente nível superior. E comentem aí caso vocês usem, forem bem sucedidos, ou outras técnicas que vocês usam, para que a gente possa ir dialogando. Eu gostei bastante do feedback no último vídeo, teve bastante interação. É isso, muito obrigado e até mais.